Olá galera, professor Wagner aqui do Física Gravar. A gente vai construir aqui com vocês um mapa conceitual relacionado a ondas, tá? A gente tem que as ondas, elas são consideradas elementos, ou seja, vibrações no espaço que propagam energia, gente. Então a primeira característica da onda é que elas propagam energia, porém não propagam matéria, certo? Quando a gente pensa nessa onda em si, a gente pode pensar na natureza da onda. Qual que é a natureza das ondas, gente? A gente tem dois tipos de onda. A gente tem as ondas consideradas ondas eletromagnéticas, certo? Que são ondas que se propagam no vácuo e sempre com a mesma velocidade. Essas ondas consideradas eletromagnéticas podem ser consideradas raio-x, raio-gama, ondas de rádio, raio-x, raio-gama, ondas de rádio, o que mais? Micro-ondas, a própria luz, ela se propaga sempre na mesma velocidade no vácuo. E essa velocidade no vácuo é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá? Todas essas ondas eletromagnéticas, elas sofrem aquilo que a gente pode chamar de variação de campo, ou seja, elas variam com o campo elétrico ou o campo magnético, tá? E elas são sempre perpendiculares a esses dois campos, ou seja, sempre formam 90 graus em relação ao campo elétrico e também ao campo magnético. Beleza? Então a onda eletromagnética se propaga no vácuo, não precisa de meio material para se propagar. Se existir esse meio material atrapalha a propagação dessa onda, tá? Ela se propaga no vácuo, sempre com a mesma velocidade, 3 vezes 10 oitava. Porém, se a gente mudar de meio e colocar ela no meio material, essa propagação vai ficar mais lenta, ou seja, vai diminuir a velocidade de propagação dessa onda. E ela sofre variação com campos elétricos e magnéticos, formando sempre 90 graus com esse sistema. Em relação à natureza, a gente também pode dizer que essas ondas poderiam ser mecânicas. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar, certo? Um exemplo dessas ondas seria o próprio som. Mas como que é essa relação de meio para ela se propagar? Gente, quando elas precisam de um meio material, a gente está falando de matéria. E matéria pode ser considerada estado sólido, líquido ou gasoso. A diferença do estado sólido, líquido e gasoso é a quantidade de matéria no meio, certo? Ou seja, quanto mais matéria houver no meio, melhor, certo? Partindo desse pressuposto, diríamos então que se a gente considerar a velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3 dessas ondas, a gente pode, associados a cada um desses estados, a gente pode dizer que a velocidade no sólido vai ser sempre maior que a velocidade no líquido, que vai ser sempre maior que a velocidade no gás. Quanto mais matéria, melhor para essa onda se propagar. Essas ondas, elas podem ser consideradas, também analisadas em relação à sua direção e à sua vibração. A direção de propagação, para onde vai essa energia, tá? E também a relação, né, além da direção para onde vai essa energia, também a relação da vibração dessa onda. Gente, quando a gente pega esses dois modelos, a gente vai pensar o seguinte: a gente tem dois tipos de ondas. A gente tem as ondas transversais. As ondas transversais, a vibração e a propagação são perpendiculares, que é o caso aqui da onda senoidal, certo? Nesse caso, a gente poderia considerar a onda eletromagnética como modelo, tá? Então eu faço a vibração na vertical, porém a energia se propaga na horizontal, tranquilo? E a gente também tem a possibilidade de analisar as ondas longitudinais, ou seja, onde a vibração e a propagação são paralelas, certo? Que seria um movimento de compressão e rarefação dessa onda, tá? Normalmente, esse tipo de onda longitudinal, ok, acontece com as ondas mecânicas. Vamos continuar construindo nosso mapa conceitual aqui. Então aqui a gente tem compressão e rarefação. E esse tipo de movimento normalmente acontece com as ondas mecânicas, tá? Então, ondas longitudinais normalmente são ondas mecânicas, tranquilo? Beleza, galera. A gente também tem alguns elementos importantes dessas ondas que a gente precisa considerar, tá? Quais são os elementos relacionados à onda? Então, vamos pegar aqui, ó. Segue a linha, segue a linha, segue a linha. Elementos de onda. Quais são os elementos relacionados à onda? Gente, é importante a gente conhecer agora como que se comportam esses caras chamados elementos de onda, certo? Para a gente considerar os elementos de onda, a gente vai trabalhar com a seguinte relação. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue compreender como que se constrói
esse modelo. Acertar aqui a câmera pra gente, beleza? Vamos construir essa parte aqui juntos agora. Quais são os elementos de uma onda? A onda em si, gente, se eu considerar ela aqui uma onda senoidal, embora a gente vai... Sabe que a onda senoidal é a onda transversal? Esse tipo de modelo permite a gente estudar tanto a transversal quanto a longitudinal, beleza? Então, dado uma onda aqui, a gente tem o seguinte. Essa distância aqui que a gente tem do ponto neutro até o ponto de máxima, a gente vai chamar de amplitude. Então toda onda vai ter sua amplitude positiva e a sua amplitude negativa. Esse aqui é o maior afastamento do ponto neutro de energia, certo? Isso é interessante porque a amplitude positiva e a amplitude negativa, elas têm exatamente o mesmo módulo, o mesmo valor em módulo. Esse ponto de máximo afastamento aqui, a gente chama de crista da onda. E a região de menor afastamento aqui a gente chama de vale da onda, certo? Então a gente tem sempre a crista e o vale, tá? Para essas ondas, gente, a gente também tem uma relação que a gente vai considerar que a gente vai chamar de comprimento da onda. Dado um ponto de uma onda qualquer, a gente vai pegar sempre o ponto que esse elemento se repete. Essa distância horizontal aqui, a gente chama de comprimento da onda, certo? Então essa pequena distância que a gente considera aqui horizontal, a gente vai chamar de comprimento, e esse comprimento a gente vai chamar de lambda. Aproveitando, vamos falar quem que é esse lambda. Lambda, que é considerado comprimento de onda, ele vai analisar o tamanho de uma onda completa, certo? E ele vai ser sempre dado em metros, tranquilo? Então a gente tem aí o comprimento da onda que equivale a metros, que é sempre a variação, ok, de posição, ou seja, num movimento seria o nosso ΔS, ok? Ou seja, a variação de posição de uma vibração completa, beleza? Então quando a gente tem uma vibração completa, a gente vai ter exatamente o comprimento da onda. Um outro elemento que é importante a gente conhecer nesse tipo de modelo das ondas é o que a gente vai chamar de frequência. O que é frequência, pessoal? Frequência é determinado pelo seguinte, quantas vezes, ou seja, quantas vezes uma onda se completa num determinado tempo, ou seja, é o número de oscilações por unidade de tempo. Então a gente poderia colocar aqui que é o número de oscilações por unidade de tempo, beleza? Então a gente tem aqui uma ideia do que vem a ser frequência de uma onda, que também é importante a gente analisar. Tranquilo? E essa frequência, esse número de oscilações, depende sempre da fonte. Então a frequência, ela depende da fonte, certo? É bom a gente relacionar esse sistema para a gente saber que a frequência nunca vai depender de outro modelo, senão a fonte desse sistema, tá? Outros elementos de onda que são importantes a gente saber, que está relacionado à frequência, é o seu inverso, que é o chamado período. O período de uma onda é o tempo de uma onda completa. Certo? E o tempo de uma onda completa, que é chamado período, está diretamente relacionado ao que a gente chama de frequência. Esses dois elementos, eles se associam da seguinte forma, tá? O período em si, período, é igual ao inverso da frequência. Período é relacionado como inverso da frequência, certo? É importante a gente relacionar isso. Por quê? Porque a partir da frequência do período de uma onda, a gente consegue calcular a velocidade de propagação de uma onda. A velocidade é dada a partir do seguinte: a velocidade de uma onda, V, é o seu comprimento de onda vezes a sua frequência, que normalmente é o que a gente vai encontrar por aí, tá?
A frequência de uma onda, normalmente ela vai ser dada em hertz, tá? Hertz. O comprimento da onda normalmente vai ser dado em metros, porém a velocidade vai ser considerada em metros por segundo, tá? Como frequência, voltando aqui um pouquinho para o lado da frequência, a gente pode ter algumas características. A frequência pode ser dada em hertz, tá? Ou em RPM. Hertz equivale a uma oscilação, ou seja, ao número de oscilações por segundo, e RPM é o número de oscilações por minuto, tá? Que são duas características importantes para a gente guardar. Tranquilo, pessoal? Então, com isso daqui, a gente tem uma base geral do que a gente precisa conhecer de onda. Lembrando que, só voltando aqui um pouquinho, lembra que eu falei que a frequência dependia apenas da fonte? A velocidade agora, ela vai depender do meio de propagação. Isso é interessante, porque se a gente voltar por aqui que a gente falou de ondas mecânicas, lembra que a gente falou que a velocidade dependia do estado? Ou seja, a velocidade aumenta com a quantidade de matéria, certo? Enquanto nas ondas eletromagnéticas a velocidade diminui com a quantidade de matéria. Então vai depender também da natureza da onda, certo? Em relação à natureza, a gente vai ter situações diferentes nesse sistema. Ora, a velocidade aumenta, ora, essa velocidade diminui, dependendo do tipo de onda que a gente tem. Então depende tanto da natureza da onda, quanto do meio onde essa onda se propaga. Beleza, galera? Então a gente montou aqui com você um mapa conceitual. Vamos ver se a gente consegue fazer a análise geral desse mapa aqui, ó. E eu vou colocar ele aqui na descrição do vídeo, tá? Um mapa conceitual, tá? Também vai ficar bem desfocado aí. Mas esse é o nosso mapa conceitual relacionado ao conceito de ondas, beleza? Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não se esqueça de dar aquele like e compartilhar esse canal com seus amigos, beleza? Um grande abraço, galera. Valeu. Esse é o curso Agora Vai, levando conhecimento para você. Um grande abraço e lembrando, agora vai. Valeu. Até a próxima. Um abraço, galera. Tchau.